Solo Leveling. Ragnarok, capítulo 24. Suo puxou duas espadas de seu inventário imediatamente e bloqueou o ataque. Os olhos do monstro e de Suo se cruzaram no ar. É um poder tremendo. Este é o caminho certo. A força muscular atual de Suo era de 39. Como os pontos de habilidade foram distribuídos com base no atributo de força, Suo estava mais confiante na força entre os outros atributos. No entanto, o poder desse monstro de um braço não era menor que isso. Tum! Os dois recuaram ao mesmo tempo. Então se lançaram um contra o outro com uma velocidade ainda maior. Slash! Svirch! Svirch! As espadas gêmeas de Suo balançaram com força. Os braços inchados do monstro bloquearam os ataques, esmagando as paredes e pisos. Ak! A 2 segundos da morte. Graças a Suo, o líder do ataque conseguiu sair da crise e recuou imediatamente. O que aconteceu? Como o poder de luta de Suo foi interrompido momentaneamente, mas não esqueceu seu dever. A habilidade mais importante como atacante era ter um olho aguçado para entender o nível da besta demoníaca. Em outras palavras, era a capacidade de sentir uma crise. É um monstro classe D. Todos, ataquem! O líder do ataque avaliou rapidamente o nível de mana do monstro e gritou para todos. Classe D? Os caçadores recobraram o juízo e se prepararam para atacar de uma só vez. Não haveria problemas. Morra! Slash! Eles se concentraram no monstro que estava lutando contra Suo. No entanto, o inimigo desviou facilmente de todos esses ataques e saltou para trás. Classe D? Ele sorriu, agarrando-se à parede do túnel como uma aranha. O que aconteceu com a qualidade da avaliação que faz de alguém bem na sua frente? A outra mão estava enfiada no manto. Swap! Uma pequena poção saiu de lá. Isso é. O assistente Lin foi a primeira pessoa a descobrir o que era a poção. Um líquido azul que brilha com a luz das estrelas. Poeira estelar. É poeira estelar. Não deixe ele comer isso. Os olhos dos caçadores se arregalaram com as palavras do professor assistente Lin. Poeira estelar. Poderia ser o infame impulsionador de poder de mana. Havia um boato que vinha se espalhando secretamente entre os caçadores há algum tempo. Ouvi dizer que existe um impulsionador de mana chamado poeira estelar. De acordo com os rumores, era um remédio que manteria seu poder de mana alto por cerca de uma semana se você o consumisse. Eles até disseram que não havia efeitos colaterais. O preço era muito caro, mas isso não importava. Era porque eles podiam ganhar mais dinheiro entrando em uma masmorra mais alta e caçando usando o poder de mana amplificado pela poeira estelar. Como resultado, estava sempre indisponível. Mesmo que quisessem não poderiam encontrá-lo. Correto. O monstro sorriu e mordeu o frasco da poção com a boca exposta sob a máscara. Pare! Gui! Quando os caçadores correram para ele, já era tarde demais. Porra! Depois de engolir a poeira estelar, seu corpo começou a inchar rapidamente. Como se equilibrasse aquele braço que já estava inchado. Ruar! Ele rugiu ferozmente e ricocheteou na parede. Em seguida, dois braços enormes varreram os corpos dos caçadores. Ah! Caçadores saltavam em todas as direções como pinos de boliche. Sem chance. O líder do ataque não podia acreditar em seus olhos. Foi um erro julgar que o monstro era classe D, um monstro classe C. Era completamente inesperado. Ele nunca poderia imaginar que a poeira estelar pudesse amplificar a mana a tal ponto. Todo mundo, fuja. Ele é algo que não podemos lidar sozinhos. Não. Você tem que fazer isso. Beru foi para o lado do líder do ataque sorrindo. Jovem mestre agora está ativado. Não havia necessidade de perguntar a quem Beru se referia. Suo já estava atacando com os soldados das sombras. Usem suas habilidades, Goblins das Sombras. KRRRK, KRRRK. Atualmente, os 7 soldados das sombras liderados por Suo consistiam em 5 comandantes Goblins e 2 comandantes principais das sombras.
E como eles eram os capitães que lideravam os goblins normais, cada um tinha suas próprias habilidades. KRRRRK. Goblin das Sombras usou a habilidade Flecha de Gelo. Swoosh. Uma lança de gelo frio voou e congelou as pernas do monstro. Ótimo! O mesmo cara que estava pressionando Sul com sua tremenda força e tamanho parou temporariamente de se mover. KRRRK. Swoosh. A vermelhidão do mal caiu sobre ele. Goblin das Sombras usou a habilidade Maldição do Sangue. O dano físico é aumentado em 15% por 1 minuto. O monstro, que havia sido amaldiçoado com diminuição da mobilidade e aumento do dano recebido, foi pego de surpresa. KRRRK. Os goblins das sombras correram para ele tentando cortá-lo em pedaços com adagas e serras. Ah! Esse tipo de truque. Slash. Ele sacudiu as pernas congeladas e rasgou os goblins das sombras em pedaços. Mas KRRRK. Os goblins das sombras riram ainda mais ridiculamente, seu corpo que havia sido cortado ao meio preso no local. Eles se agarraram ao corpo do monstro gigante e começaram a esfaquear suas adagas impiedosamente. Pai! O que é isso? Seu rosto estava cheio de vergonha pela primeira vez. As armas que os 7 goblins estavam segurando eram no máximo facas e serras tentando cortá-lo em pedaços. Mesmo que uma maldição que amplifica o dano em 15% fosse adicionada, ela não causava dano significativo a ele. No entanto, quando a loucura dos goblins infinitamente regenerados era adicionada, a sinergia não era desprezível. KRRRK. KRRRK. Slash. Slash. Esses sanguessugas. O monstro, coberto de sangue negro instantâneo, continuou a rasgar e espancar aqueles que se agarravam a ele com raiva. Quanto mais os goblins eram rasgados, com mais tenacidade eles regeneravam seus corpos e o mordiam. Que diabos é isso? Os caçadores que assistiam à batalha horrenda e brutal ficaram atordoados. Como ele poderia invocar a habilidade de um caçador-invocador com a qual eles estavam familiarizados? Não era assim. Eles pensaram que era apenas como bater em um inseto do tamanho de uma unha para matá-lo. Ou invocar borboletas e soníferas para colocar 1 ou 2 monstros para dormir. Claro, havia caçadores que faziam invocações úteis de vez em quando. Mas nunca houve aqueles que lidavam com monstros semelhantes a demônios, lutando infinitamente e enganando os oponentes. A mana de Sul também não era infinita. Mana é consumida quando você regenera um soldado das sombras. Quanto mais tempo demorar, mais tenho a perder. Slash. A espada de Rakan de Sul e o chifre de Vulcan cortavam o corpo gigante de novo e de novo. Slash. Estava indo mais rápido. Efeito ferida mortal. Inflige mais que o dobro de dano fatal com 15% de chance. A habilidade da espada de Rakan brilhou. Ah! Desgraçado! O monstro ficou furioso e olhou para Sul, ocupado por tudo aquilo. E então, ignorando os pequenos ataques dos goblins, ele agarrou a arma de Sul com suas mãos grandes. Ah! Finalmente consegui! Seu ratinho! O sangue jorrou de suas mãos ao apertar a lâmina da espada, mas estava tudo bem. Ele atingiu Sul no lado com outro punho e com um sorriso maligno nos lábios. Houve um som de tambores explodindo. Habilidade. Resistência A reduz o dano. Sul apenas olhou para ele com olhos provocantes. Tenta de novo. Habilidade. Resistência a LV2. Habilidade passiva. Não é necessário mana. Você tem uma tenacidade indomável. Aumenta a defesa física em 40%. Esse maldito. Ele levantou o corpo de Sul com sua espada e o esmagou no chão. Ack! O choque fez com que Sul vomitasse sangue de sua boca e soltasse a espada. Oh, não! Sul! Seus ouvidos zumbiam. Era como se a voz que ele ouviu estivesse nublada. TSC. Tive que falar com um caçador-invocador fraco. Sul de alguma forma ouviu a voz zombeteira do monstro.
Agora, vou usar esta espada. Ele parecia estar bastante satisfeito com a espada de Suo, que o levou a uma confusão sangrenta. Suo ficou satisfeito do mesmo jeito. Que diabos? Naquele momento, Suo, que estava deitado no chão, sorriu. Quem ousa cobiçar a espada do monarca? Swoosh! Veias vermelhas incharam no braço do monstro que segurava a espada de Rakan. O que é isso? Ele estava com medo e tentou se livrar da espada de Rakan, mas não adiantou. A espada grudou em suas mãos como se estivessem coladas e começou a corroer seu corpo. Você se atreve a me intoxicar? Dê-me sua alma e corpo, então morra. Essa espada maluca. O monstro tentou contra-atacar. Então a energia fria reprimida dentro dele empurrou para fora a energia da espada de Rakan. O que está fazendo? Você já foi consumido. A espada de Rakan caiu na gargalhada. Seu maldito, você já deve ter perdido seu corpo para o diabo. Arre! O monstro rugiu e conseguiu se livrar da espada de Rakan de suas mãos. Mas então, Suo se aproximou e perfurou o coração do monstro com o chifre de Vulcan. Ele soltou um suspiro pesado com os olhos bem abertos. Checkmate. Suo cortou usando o chifre de Vulcan e rasgou seu corpo em dois. Slash. Sangue negro salpicou como chuva. Tum. A máscara caiu de seu rosto quando ele caiu no chão. O rosto tão distorcido que não poderia ser chamado de humano foi revelado. KGHGH. Ele soltou seu último suspiro. Você só conseguiu me matar. Não fique muito feliz. O quê? Mais cedo ou mais tarde, vocês estarão todos mortos de qualquer maneira. Ele deixou um testamento semelhante a uma maldição. Assim como o clã Hadiru pereceu, perdeu o brilho dos olhos. Naquele momento, Swoosh! O chifre de Vulcan devora a alma do demônio. O chifre de Vulcan sugou a energia maligna de seu corpo. Alma demoníaca devorada. Efeito desejo de destruição. Aumenta o dano físico em 31%. Demônio? A confusão apareceu nos olhos de Suo. Portanto, esta é a razão pela qual a caixa aleatória amaldiçoada deu a chifre de Vulcan. Seu nível aumentou. Swoosh! Todo o corpo de Suo foi envolvido por uma suave luz azul, e todas as feridas que ele sofreu foram completamente curadas. Suo relembrou as últimas palavras que o monstro disse. Clã Hadiru? O que ele quis dizer? Sobre o clã Hadiru perecer. Beru foi para o lado de Suo e inclinou a cabeça. Você sabe disso. Eu sei. O clã Hadiru era de um aristocrata demoníaco. Mesmo que fossem famílias nobres, eles eram um dos mais fracos no 20º lugar na hierarquia demoníaca. Mas Beru olhou para o cadáver do demônio. É também uma família que de repente se tornou a número 1 na hierarquia, porque do 1º ao 19º escalões foram todos destruídos pelo monarca há muito tempo.